Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 6 e versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vamos repetir? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, deparamos-nos com algo maravilhoso. Desde a fundação da igreja no dia de Pentecostes até o capítulo 28, observamos que a igreja do Senhor, por intermédio dos apóstolos, dos presbíteros ou anciãos e diáconos, foi de Jerusalém até o confins da terra, naquela ocasião, sem impedimento algum. Mas, quando chegamos em Atos capítulo 6, deparamos-nos com uma situação bastante difícil. Eis que os apóstolos, necessitando pregar o Evangelho, ensinar a palavra e doutrinar a igreja, agora precisam enfrentar uma emergência. Não propriamente com respeito à palavra de Deus e o seu ensino, mas uma emergência social. Eis que as viúvas helenistas dos judeus provenientes do mundo greco-romano estavam se sentindo desprestigiadas em relação às viúvas judaicas, ou seja, das viúvas provenientes da própria Judéia. E durante um tempo, eis que os santos apóstolos começaram a se envolver também na distribuição cotidiana para socorrer as viúvas. E Pedro, juntamente com os demais apóstolos, conscientizaram-se de que, se eles estivessem envolvidos também na distribuição diária, esqueceriam duas prioridades em seu ministério. Em primeiro lugar, a oração, pois eles não estavam orando mais como deveriam orar. E, em segundo lugar, não poderiam mais dedicar-se ao ministério da palavra de Deus, pois o seu tempo agora estava totalmente tomado com a distribuição diária. E Pedro, reunindo os anciãos da igreja, ou os presbíteros, com toda a multidão de irmãos, olhou seriamente para eles e fez-lhes esta declaração vital. Diz ele: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha, aparentemente, tudo estava correndo bem na igreja apostólica. Seria até um grande prazer para as viúvas e para os demais necessitados terem como servidores Pedro, ou João, ou André, ou Filipe,
ou Judas de diabo. Ser-lhes-ia um prazer ter os santos apóstolos servindo às suas mesas. Mas Pedro, consciente dos prejuízos que a igreja teria se isso continuasse, disse: não é razoável que deixemos a oração ou o ministério da palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, escolhei dentre vós 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e sobre eles encarreguemos este importante negócio. E a partir daquele momento, a igreja começou a crescer, a desenvolver-se, a expandir-se. E agora não estava mais somente em Jerusalém, ei-la na Judéia, ei-la em Samaria, e mais um pouco estaria a igreja de Cristo nos confins da terra. Isso significa também que nós, obreiros do Senhor, encarregados da sã doutrina, não podemos nos envolver com outras urgências da igreja, a não ser com a oração e com o ministério da palavra. Ora, se não atentarmos bem a esse versículo, não consideraremos as consequências que poderiam advir a partir desta urgência. Nós corríamos o risco de, naquela época, não termos os evangelhos, nem as epístolas, nem os demais livros do Antigo Testamento, pois os encarregados de escrevê-los estariam socorrendo as viúvas, os pobres, os necessitados, e não teriam eles tempo para orar, nem para jejuar, nem para estudar as Sagradas Escrituras, e muito menos para escrever as epístolas que deveriam ser escritas para nossa edificação. E assim, usados pelo Espírito Santo, os santos apóstolos constituíram os diáconos, que puderam, de forma excelente, socorrer a todos os necessitados na igreja do Senhor. E Lucas, o historiador sagrado, foi ousado ao colocar esta posição dos santos apóstolos, para que hoje tivéssemos a Bíblia completa entre nós. Em primeiro lugar, nós veremos aqui a oração. A partir de Atos capítulo 6 e versículo 4, encontraremos todos os santos apóstolos, quer orando, quer falando, quer doutrinando a igreja, quer guiando o rebanho do Senhor, pois agora tinham os diáconos para socorrer os necessitados. Tópico número 1: o obreiro e a perseverança na oração. Abriremos as nossas Bíblias em Atos capítulo 6 e versículo 10. Ponto 1. Daniel orava sistemática, perseverante e, acima de tudo, biblicamente. Leiamos a palavra. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A oração na vida do profeta Daniel era algo habitual, era um santo costume.
3 vezes ao dia, entrava ele em sua casa e dirigia-se ao andar de cima. E lá, em um quarto muito especial, Daniel dobrava os joelhos, pois as janelas daquele aposento estavam abertas em direção a Jerusalém, e ali orava, suplicava, clamava e intercedia pelo seu povo. A oração para Daniel não era uma cerimônia vazia. Tinha ela um significado bastante alto e sublime. E Daniel, mesmo sabendo que se orasse, poderia ser jogado na cova dos leões, como de fato foi, mas o Senhor o livrou. Ali estava Daniel orando, e como orava e suplicava. Estava ele orando, e como intercedia e chorava aos pés do Senhor. Estava ele ali orando, sabendo de todas as implicações de sua oração, mas perseverava em falar com o Senhor. A oração para mim é a maior peça teológica que alguém pode produzir. Quando nós pregamos, fazemos teologia à igreja, ao povo, aos incrédulos, ao mundo. Quando escrevemos um livro, também fazemos teologia para ser lida. Mas quando entramos em nossos aposentos e ali dobramos os joelhos para falar com o Senhor, estamos fazendo teologia, a própria teologia, a Deus. Por isso, a nossa responsabilidade deve ser dobrada. Estamos falando com o próprio Deus, e cada palavra deve ser medida, sentida, falada com todo cuidado, prudência, sabedoria, porque o Senhor não somente ouve-nos as palavras, como também sonda-nos o espírito, a alma, os rins, as emoções e as nossas intenções. Eu costumo fazer dessa forma quando me ponho a orar. Em primeiro lugar, eu faço uma pré-oração para orar e procuro saber qual a minha agenda de oração, porque a oração de um homem de Deus não deve ser feita propriamente em seu favor ou em favor de suas finanças ou de suas famílias ou de sua família. É claro que em um momento de necessidade oraremos pela esposa e pelos filhos, mas a nossa prioridade máxima, quando nos fechamos em nossos aposentos à semelhança de Daniel, é orar pelo povo de Deus. E eu levo a minha agenda para falar com o meu Senhor. E ali desligo o meu celular, fecho a porta e, descansado, passo a falar com o Senhor. E vou apresentando-lhe a minha agenda intercessória. Eu deixarei para um outro dia ou para uma outra ocasião as minhas emergências e as minhas necessidades pessoais e familiares, porque eu sei perfeitamente, quando oro em favor do povo de Deus e das nações, o Senhor está tomando conta de todas as minhas necessidades. Eu não tenho dúvida disso. E eu só devo sair do meu quarto quando a minha agenda se completar. É claro que nem todos têm o tempo suficiente para orar,
mas nós devemos remir o nosso tempo e aproveitar as oportunidades para estarmos aos pés de nosso Senhor. A nossa agenda prioritária, por conseguinte, como enuncia o apóstolo Pedro, é com a oração. Oremos. Certa vez eu estava orando pelas nações da Europa, e de repente veio Satanás afrontando: quem é você para orar pelas nações? Você não é nada. Não é um presidente, não é um governante, não é um diplomata, não é um analista internacional. Então, por que interceder pelas nações? Eu descobri que um outro amigo que costuma orar pelas nações teve a mesma experiência. Então, Satanás não atura e não gosta quando dobramos os joelhos para orar pelas nações, porque quando colocamos-nos de joelhos para falar com o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, a quem a terra pertence, pode evitar uma guerra mundial, uma bomba atômica, a destruição de um povo, de uma tribo, de uma língua. É a nossa responsabilidade orar pelas nações. Não se assustem, porque quando nos pomos a orar, vêm os demônios com as suas perturbações, acusações, às vezes enviando mensageiros para que interrompamos o nosso momento a sós com o Senhor. Mas nada, absolutamente nada naquele momento é mais importante do que a oração. A oração intercessória muda situações difíceis, até a nossa própria situação. Observemos que o cativeiro de Jó foi mudado quando ele intercedia por seus amigos. Exatamente na oração intercessória, o seu castigo foi mudado, ou a sua disciplina. Vejamos agora, no ponto 2, que Paulo fazia da oração o seu apostolado. Nós abriremos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Paulo, à semelhança de Daniel, orava biblicamente. Na oração, ele fazia verdadeira teologia. Muitos hoje não são ouvidos, nem respondidos, e até ignorados por Deus, porque não oram biblicamente. Levam para a sua oração teologias infames, antibíblicas, heréticas, apóstatas. Apresentam-se diante de Deus
com a famigerada teologia da prosperidade. Eu quero, eu tenho direito, eu exijo, eu determino, e dessa forma, tolamente, não levam em consideração a vontade de Deus, que é perfeita, agradável e santa. Outras vezes, lembram-se apenas de suas necessidades imediatas e esquecem as urgências do reino de Deus. Esqueçamo-nos, quando estivermos diante do Senhor, de nossas orações, e oremos como o apóstolo Paulo. Ele estava cativo, preso. Ele, no entanto, esquecendo-se de sua liberdade e de seu conforto pessoal, ora para que os irmãos efésios alcançassem a plenitude de sua vida espiritual. Porque as Assembleias de Deus em nosso país estão vivendo crise sobre crise. Por quê? Porque nós, homens de Deus, esquecendo-nos das urgências do reino do Senhor e da esposa do Cordeiro, olhamos mais para nós, para o nosso conforto, para o nosso status, para o nosso marketing pessoal, e não oramos mais pela noiva do Cordeiro, a igreja. E eu vos pergunto nesta manhã: como poderemos nos apresentar então diante do tribunal de Cristo, ou pior, diante do trono branco, com a nossa displicência em relação à oração? Estamos pecando, e o Cordeiro não está satisfeito com a nossa atitude. Não nos enganemos, o Cordeiro de Deus está para agir em nosso meio, punindo severamente os líderes e também as ovelhas que não mais emprestam qualquer importância às coisas de Deus. Não oramos mais, não intercedemos mais, não buscamos a face do Todo-Poderoso mais, porque alguns estão mais interessados em sua agenda com o governador, com o prefeito, com os deputados, com os poderosos deste mundo. Tem tempo para todas as agendas políticas e sociais e não tem tempo mais para a oração. E dessa forma, vem eles dando escândalos sobre escândalos no mundo político, levando o nome de nossa igreja ao desprezo, ao opróbrio. Isso é cruel. O Cordeiro não está satisfeito. Assim como o Senhor Jesus, nas 7 igrejas do Apocalipse, agiu de forma rigorosa, até matando, continua o Cordeiro hoje em nosso meio, punindo até com morte os obreiros desleixados, relapsos, que não zelam pela obra do Senhor, que já perderam a noção de vida eterna, porque alguns já não sabem se existe céu e inferno, porque já perderam o contato com a Bíblia Sagrada. A segunda prioridade: o obreiro e a perseverança no ministério da Palavra de Deus. Ponto 1. Esdras foi um exemplo na dedicação do ministério da palavra. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês,
e leu nela, diante da praça que está defronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias 8, versículos 2 e 3. Esdras era um doutor da lei, escriba hábil e amante da palavra de Deus. Ele sabia perfeitamente que o Santo Templo e Jerusalém haviam sido derribados pelos babilônios no ano 586 a.C., por causa de pecados inexprimíveis: a idolatria, a injustiça, o adultério, a fornicação, a injustiça social e até o homicídio entre o povo de Deus era comum. Não pensemos nós que a situação mudou. Tais pecados, infelizmente, encontram-se hoje no meio do povo de Deus. E não sei como seremos julgados e punidos pelo Cordeiro. No entanto, Esdras estava ali e pregou a palavra desde a alva, desde os primeiros raios da manhã até o meio-dia, e todos ali ouvindo a palavra, atentos à palavra, guardando a palavra e movidos pela palavra, chorando e penalizando-se. Certa vez fui convidado a visitar uma determinada igreja. Era de manhã, não era culto. O pastor quis conversar conosco acerca de educação teológica. O Gunnar estava presente. Era uma igreja bonita, poderosa, rica, e que, pelo jeito, em nada diferia de Laodiceia. Entramos para visitar o templo, uma igreja toda preta, o chão preto, as paredes pretas, o teto preto e as bancadas também pretas. A igreja toda escura, parecia uma boate, uma casa de tolerância, um bordel. E eu perguntei para o pastor: e a escola dominical? Ele respondeu-me sem nenhuma vergonha na cara, sem nenhum pejo, dizendo que a escola dominical fora substituída pela teologia do Conte, essa miséria que já está nas Assembleias de Deus, destruindo-as, miserando-as, tirando-lhes toda a força espiritual. Mas não assim com Esdras. Esdras sabia como pregar a palavra. Em muitos cultos assembleianos hoje, quando vamos pregar, todo o tempo da mensagem é tomada por um tipo de louvorzão, por uma irreverência na igreja. E quando vamos pregar a palavra do Senhor, restam-nos literalmente 10 ou 15 minutos. Foi a experiência que eu tive numa igreja perto de minha casa. Chamaram-me e lá eu estava no horário determinado. E quando deu o momento de eu pregar, entraram umas moçoidas e uns rapazolas na igreja, dizendo-se da tribo do louvor, da turma do louvor, ou da gangue do louvor.
assumiram o púlpito, irreverentes, tomaram todo o tempo da mensagem. E eu disse ao pastor: irmão, eu preciso pregar, eu vim para pregar. Aqui não tem hora para terminar o culto, mas eu tenho hora para sair. Eu tenho hora para sair. Depois de uns 20 ou 25 minutos de louvor, aquelas moçoilas e rapazolas deixaram o púlpito e saíram da igreja, deixaram o templo, foram embora. Ou seja, Satanás os usou para estragar o culto daquela noite e depois saíram. E isso está acontecendo em nossas igrejas. Quando eu fui pregar, eu já não pude seguir o meu sermão. Aí o Senhor usou-me para falar sobre adultério, fornicação, indecência na igreja. E enquanto eu pregava, eu dizia: Senhor, eu acho que estou exagerando. Depois eu vim a saber que naquela igreja havia adultérios declarados e tolerados pelo anjo da igreja, fornicação e pecados abjetos que sequer podemos citar entre nós. E alguém me disse: infelizmente, até homicídios escondidos há ali. O que está acontecendo com as Assembleias de Deus? Estamos seguindo as chamadas igrejas neopentecostais. Ou melhor, tornamos-nos, não quero generalizar, porque temos ainda em todo o Brasil igrejas de excelência, mas de uma forma geral, tornamos-nos piores do que os neopentecostais. Irmãos, a palavra de Deus tem de ter toda prioridade em nosso meio. O púlpito deve ser central, tem de ser central, precisa ser central em nosso meio, para não perdermos as nossas almas. Alguns corinhos são antibíblicos, antiteológicos, exaltam o homem, o nosso bem-estar, o nosso luxo, o nosso conforto. Dizem para sorrirmos, para pularmos. Só que a minha Bíblia diz: chorai, ministros do altar, chorai, sacerdotes do Senhor, chorai, donzelas, chorai, jovens, chorai, homens maduros, anciãos. Por que chorar? Porque o tempo é de angústia. Não pensemos nós que o mundo voltará àquela pseudo-normalidade de antes da pandemia. Não voltaremos à normalidade alguma, porque o mundo já não é normal desde a queda de Adão e Eva. Tribulações maiores virão, pestes mais nocivas virão, e devemos estar preparados para sermos recolhidos pelo Senhor a qualquer momento. Não nos enganemos, o Senhor está levando para o céu muitos homens e mulheres santos, mas também está matando, está punindo, está desembainhando a sua espada em nosso meio. Estamos brincando de vida espiritual, não estamos levando mais em conta as Sagradas Escrituras. Ponto 3, ou tópico 3: remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Efésios 5, 15 a 18. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Crentes tolos, insensatos, presos em si mesmos, que abrem o seu celular e gargalham com uma boa piada, que abrem o seu dispositivo móvel e veem um crime, admiram-se, passam adiante, e que não podem perder um seriado sequer, acompanham servilmente uma novela. Crentes tolos, condoem-se às vezes com uma live na qual alguém pode ser banido daquele programa ou não, mas não se condoem com as almas perdidas, com as nações que estão sendo destruídas por Satanás. Não percebem que o Senhor está vindo para punir. O que é isso, irmãos? No que a igreja do Senhor vem se tornando? Até parece loucura. Vemos alguns crentes e sorriem e gargalham. Não é hora de gargalhar, não é hora de sorrir dessas tolices que Satanás nos lança através de nossos tablets e dispositivos móveis. É tempo de chorar. Há crentes que ficam em frente do televisor ou do seu tablet 2, 3, 4 horas, e depois dizem não ter tempo para orar, nem para ler a Bíblia. Misericórdia. Eu costumo levantar-me cedo para ler a Bíblia. Como aposentado, graças a Deus, eu tenho esse tempo. É a minha experiência. Eu não quero impingi-la aos irmãos. Cada qual sabe de suas urgências. O que eu não quero é que os senhores percam tempo. Devemos remi-lo por quantos dias são maus. Levanto-me de madrugada, às vezes 3h30, 4 horas, para ler a palavra. Em primeiro lugar, eu leio a Bíblia em espanhol, Reina Valera, de 1909. É um primor de literatura, mas o que mais me encanta é a peregrinação do povo de Deus nessa terra. Depois eu passo para uma outra Bíblia, a Bíblia em italiano de Deodati. Que primor! Quer em espanhol, quer em italiano, ali está o povo de Deus peregrinando e lendo a Bíblia, cada qual em seu idioma. Em seguida, leio um capítulo da Bíblia francesa de Ostravá. Outro primor, outra obra-prima. E o povo de Deus agora em francês, caminhando neste mundo. E os crentes francos lendo a palavra de Deus em seu idioma. Depois, o Senhor tem me dado vida e saúde para ler 3 capítulos da Bíblia em português. Eu estou lendo atualmente o Apocalipse. Estou ministrando em nossa igreja
o livro do Apocalipse todo, e depois Ezequiel. Como tenho aprendido com Ezequiel, e nos capítulos 10 e 11, deparo-me com algo terrível. A glória do Senhor deixa o santo templo, deixa Jerusalém, e a partir do Monte das Oliveiras, deixa o reino de Judá. E o que fica é triste, é vergonhoso, é carregado de opróbrios. Será que a glória do Senhor já não deixou os nossos templos, nossos púlpitos? E por último, eu leio a King James Bible, a maior obra-prima em inglês, a Bíblia do Rei Tiago. Embora eu não fale esses idiomas, falta-me a prática, não tenho falantes por perto, posso lê-los muito bem. Irmãos, é gratificante. Agora, por que eu consigo fazer isso? O Senhor concedeu-me a aposentadoria, mas quando eu estava trabalhando, eu levantava-me cedo, acordava 1h30 antes para orar e para ler a Bíblia. Irmãos, não quero impingir a minha experiência em ninguém, é a minha experiência. O que eu quero é que os senhores leiam a Bíblia, comam-na, devorem-na, mastiguem-na e encham dela o seu organismo. Aí eu durmo por umas 2 horas, aí preparo-me para a oração. E como é doce orar, como é gostoso orar. É por isso que Pedro disse: nós, porém, dedicar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra de Deus. Vamos remir o nosso tempo. Não vamos escravizar-nos aos tablets, aos dispositivos móveis. Não vamos consumir aquilo que Satanás nos manda pela internet. Ao invés de gargalharmos como tolos por causa de uma piada, por causa de um xiste, choremos, porque o tempo é de chorar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até que eu vá. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te à leitura. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Depois escolheremos muito bem os livros para ler. Livros piedosos. Porque há livros hoje que tentam desconstruir a palavra de Deus, consideram-na um livro comum. Mas quando eu a leio, deparo-me não com um simples ou mero livro, porque de fato a palavra de Deus é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna palavra de Deus. Certa vez, eu estava no YouTube pesquisando um assunto teológico, um método histórico crítico, cuja primeira proposição é: a Bíblia não é a palavra de Deus, por isso tem de ser criticada. Eu leio a Bíblia não para criticá-la, mas para ser criticada. E todas as vezes que eu a leio, Hebreus 4, versículo 12, toma conta de mim. Eu sinto uma espada aguda em meu ser,
chegando até a divisão entre a fronteira da alma com o espírito, e os meus pensamentos todos são discernidos. Mas voltemos à cena do YouTube. Um seminário assembleiano, e os doutorzinhos estavam lá a discutir pedantemente, cheios de plumas, embroados, doutorais, dizendo que o seu método de interpretação da Bíblia era um histórico crítico, e que não havia unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Essas pragas estão em nosso meio hoje, e muitas vezes são convidados por nós, recebem gordas gorjetas para desviar a noiva do Cordeiro. O que é isso, irmãos? E como há doutorzinhos hoje cumprindo aquela palavra de Paulo: e nos últimos tempos amontoarão para si doutores. E como esse pessoal sabe falar? Ao assumirem o púlpito, ganham ar doutorado e dizem: fulano vai dizer, o outro fulano vai dizer, todos apóstatas, e o outro vai falar, herege, e o outro vai afirmar, emissário de Satanás. Moisés agia de outra forma, Isaías também. Quando eles se aproximavam diante do povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. É desta forma que o homem de Deus deve pregar ainda hoje, com autoridade, ungido pelo Espírito, cheio do Espírito, pregando a palavra do Senhor e não retrocedendo. É dessa forma. Glória a Deus. Irmãos, se eu estou querendo fazer um curso teológico, eu vou procurar um seminário mais bíblico, mais conservador e mais santo, como o nosso. Eu não vou procurar um seminário católico, porque nós combatemos o catolicismo e depois corremos aos seus pés para conquistar aquele diploma bonito, dourado, prateado, e nós colocamos na parede. Aí alguém vem ler-nos o diploma: fulano de tal pensa que é sábio, mas não passa de um tolo, e agora é um tapete de Satanás. É o que está escrito, noutras palavras, aquele bonito diploma que você tem. Parece que existe em nosso meio uma ânsia muito grande por diplomas. É bom tê-los, é bom conquistá-los, desde que legitimamente e de acordo com a vontade do Senhor. Mas hoje muitos daqueles que se dizem sábios não passam de tolos. Fiquemos com a palavra de Deus. Irmãos, deixe-me ver como está o meu tempo aqui. Estamos terminando. Um conselho: mantendo uma biblioteca portátil e básica. 2 Timóteo 4:13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo,
e os livros, especialmente os pergaminhos. Eu acredito que todos aqui gostamos de uma biblioteca bonita, ampla, bem fornida, com vários e vários títulos. E se tivermos oportunidade, teremos nessa biblioteca centenas de volumes, milhares de volumes e até centenas de milhares de volumes. Mas eu pergunto, quantos livros poderemos ler em uma vida intelectual ativa de 70 anos? No máximo, 5.000 livros, 5.000 volumes, e cada um desses não pode ter mais do que 300 páginas. Eu ouvi falar de um homem que, ao se mudar, precisou de 2 caminhões, um para a mudança e o outro para os seus livros. Tem ele mais de 15 ou 20.000 livros. Agora, quantos livros esse abençoado poderá ler em toda a sua vida? O Rui Barbosa, conforme a história, tinha uma biblioteca de 37.000 livros. Ao visitar a sua casa, eu vi parte dessa afamada biblioteca, muito bonita. Livros volumosos, bem encadernados. Ele morreu em 1923. Se não me engano, não tinha 80 anos ainda. Será que ele logrou ler todos aqueles livros? Talvez tenha lido 3.000, 4.000, no máximo 5.000 livros. O importante não é ter uma biblioteca grande, mas uma biblioteca viva, na qual você sinta a presença de Deus, na qual você tem livros incendiários que levem-nos a uma vida santa, piedosa, mais próxima do Senhor. Uma biblioteca que não vá prejudicar a sua vida financeira, porque comprar livros pode virar também um vício. Nós devemos comprar os livros necessários. Eu já fiz algumas visitações em minha biblioteca até reduzi-la ao mínimo necessário, porque eu olhava todos aqueles livros e dizia: Senhor, nem se eu viver tanto quanto Matusalém conseguirei lê-los todos. Então ajuda-me, Senhor, a ter uma biblioteca útil e viva. A biblioteca do apóstolo Paulo, todos os seus livros podia ser transportada de um continente para o outro por um único homem. Paulo, em outras palavras, diz a Timóteo: Timóteo, traga a minha biblioteca os livros e principalmente os pergaminhos, onde se encontravam a palavra do Senhor. O nosso principal livro é a Bíblia Sagrada. Eu não sei quantas vezes li a palavra do Senhor. No entanto, há outros livros, embora muito bem escritos, não consegui lê-los mais do que uma vez. Encerrando, o exercício pessoal da piedade, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Paulo foi forte aqui. Mas as anciãs crentes
não andam com essas fábulas. Mas algumas velhinhas são cheias de fábulas, né? Nada de fábulas. Exercita-te a ti mesmo, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tens a promessa da vida presente e da que há de vir. Há crentes que são assíduos frequentadores da academia. Geralmente são crentes fortes, musculosos, verdadeiros fisicultores. Olhamos, aqui está um Sansão, um Hércules, um homem de aço. O corpo descomunal, cheio de músculos, e a alma fraquinha, exangue, não consegue sequer olhar para o alto. E o crente está lá na academia, malhando, malha o pecado infeliz, e dedique-se à oração. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Manda. Nós, obreiros, precisamos ter autoridade na casa do Senhor. Manda estas coisas, isto é, devemos mandar e ordenar em nome do Senhor, para que os nossos obreiros sejam santos. Dediquem-se à oração, à palavra de Deus, como recomenda o irmão Pedro. Mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, se um pastor não se dedica à oração e ao ministério da palavra, não é pastor, não é guia de almas, não é ministro do Senhor, não está comprometido com esta palavra. Se um pastor não ora mais, não pode sequer assomar o púlpito. Ele não percebeu ainda que a igreja é a noiva do Cordeiro, e que não pode ser vista como se fora uma simples fonte de renda. Ele tem de cuidar das almas do Senhor, é a sua responsabilidade. E o que mais me entristece hoje é quando vejo um pastor dantes bem sucedido e que de repente quer alçar um lugar na vida pública e política, pobre, infeliz, desgraçado, cego, nu, miserável. Deve cuidar da igreja do Senhor enquanto é tempo. E a semelhança de Demas, deixa o rebanho do Senhor por amar o presente século. E nós, professores de teologia, a nossa função primacial diante das Sagradas Escrituras é formar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres santos, homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor. Será que não percebemos que boa parte de nossa membresia está indo para o inferno por nossa culpa? Porque não nos dedicamos mais à oração nem ao ministério da palavra. O que está acontecendo conosco? Temos medo de denunciar pecados. Não falamos mais sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, porque temos medo de ser denunciados ao ministério público. E em nosso meio já há sodomitas bem... Oh Senhor,
bem adaptados em nosso meio e até afagados. Às vezes não queremos disciplinar um adúltero ou um fornicário por ser um bom dizimista, e dessa forma estamos miserando a igreja de Cristo. Não nos enganemos. Eu gostaria que de cada núcleo da idade saíssem homens e mulheres de Deus, ministros do Senhor, homens corajosos e que tivessem um compromisso com a palavra de Deus. Fiquemos em pé. Pai eterno, nós anunciamos a Tua palavra, pregamos-la, anunciamos-la, proclamamos-la. Estamos na última etapa da Tua igreja aqui na terra. Em breve virás buscar a Tua noiva, a Tua esposa, Cordeiro. De muitas de nossas congregações e igrejas, a Tua glória já foi retirada, e o que ficou, Senhor, não é nada bonito, é feio, é escandaloso, é pior do que o inferno, às vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Pai eterno, Tu não estás satisfeito conosco, não estás satisfeito conosco. Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas faltas. Pai, aí estão os representantes dos núcleos, que eles saiam daqui sabendo perfeitamente que o seu objetivo é formar, tendo como base principal a Tua palavra, formar homens e mulheres de Deus santos e que se aplicam à piedade, não meros doutores, não meros eruditos, não meros intelectuais, porque o inferno está cheio dessa gente, mas homens verdadeiramente sábios. Deus, muito obrigado. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus.